Olá, meu nome é Leonardo, sou da turma 202 do CTPM UBA, Ensino Médio, e hoje eu estou aqui para apresentar um trabalho do professor Fabrício, de Biologia, e vamos falar sobre o filo porífero. Então vamos começar pelas principais características dos poríferos. Os poríferos são animais que contêm poros, como o próprio nome já diz, são animais filtradores, ou seja, eles filtram a água para retirar o seu alimento. São animais sésseis, ou seja, eles não têm movimentos voluntários. Alguns estudos já comprovam que algumas espécies de poríferos se locomovem cerca de 4 milímetros ao dia, mas com movimentos involuntários e não movimentos voluntários. São animais que não possuem tecidos verdadeiros, ou seja, eles são ablásticos, pois em sua fase de desenvolvimento não tem a fase chamada de gástrula, que é a fase onde forma os folhetos embrionários. A sua simetria, em sua maioria dos poríferos, são assimétricos, mas também contém aqueles poríferos que têm simetria radial. A maioria dos poríferos contém em suas superfícies internas células denominadas de coanócitos. E os poríferos fazem digestão intracelular, ou seja, dentro da célula. Um detalhe que eu esqueci de falar são que os poríferos vivem em ambientes aquáticos, ou seja, eles vivem fixados em ambientes marinhos, mas também podem viver em ambientes de água doce. Agora nós vamos falar como são formados os corpos dos poríferos. Basicamente, o porífero tem três partes fundamentais, que são os poros, o átrio, que também pode ser chamado de espongiocela, e o ósculo. O poro, vou explicar mais para frente, mas é onde entra a água que vai ser retirada os nutrientes. O átrio ou espongiocela é a parte interna do porífero. E o ósculo é uma denominação que, como se fosse um diminutivo de boca, que é onde é a saída da água dos poríferos. Agora nós vamos falar dos tipos de poríferos. O mais comum de se ver, e eu vou deixar uma foto aqui ao lado, é o ascon. O ascon tem um desenvolvimento mais simples, a parede é fina, possui poros apenas inalantes que se abrem diretamente para o átrio ou espongiocela e é revestido por coanócitos. Esse é o mais simples de todos. Em uma escala de evolução, logo depois vem o sícon. Os sícon são poríferos que identificam-se por ter dois canais, os inalantes e os radiais. A água penetra pelas camadas radiais, indo para o átrio ou espongiocela. Os canais radiais são revestidos internamente por coanócitos, assim como o ascon. E o último tipo e mais desenvolvido de todos os poríferos é o leucon. Esse tipo de porífero, como vocês podem ver na imagem, comparando com a primeira, tem uma parede muito mais espessa e é percorrida por um complicado sistema de canais. Há canais inalantes e exalantes, e a água penetra pelos canais inalantes, que são voltados para fora, passa por câmeras vibratéis e vai até a espongiocela, ou átrio, pelos canais exalantes, que são voltados para dentro. E agora nós vamos explicar da classificação dos poríferos. A mais comum da gente ver em fotos e vídeos é a classe calcária, pois as suas espículas e sua sustentação esquelética, a maioria apresenta carbonato de cálcio, ou seja, o calcário. Agora nós vamos falar da classe Desmospondiae. Os representantes dessa classe apresentam espículas silicosas e fibras de espongina, ou seja, apresentam proteínas, que a proteína é a espongina. Essa classe é marcada por ter a famosa esponja de banho, aquela famosa esponja de banho que se usava antigamente. Hoje em dia, essa esponja que a gente usa no banho e também essa esponja de lavar louça é artificial. E por último das classes é a classe Hexachitinellida. Os poríferos dessa classe crescem eretos e muitos possuem forma cilíndrica. Seus elementos de sustentação são espículas silicosas, ou seja, são feitas de sílica, que é o mesmo material do vidro. Por isso, essas esponjas, como mostra a foto ao lado, têm uma aparência de vidro. Agora nós vamos falar da reprodução desses seres vivos.
Começando pela reprodução assexuada, tem 3 formas de se reproduzirem assexuadamente. A primeira é regeneração, a segunda por brotamento e a terceira por gemulação. A primeira, que é a regeneração, como mostra o esquema ao lado que eu estou mostrando, você pode cortar a esponja em 2 ou mais pedaços, que cada pedaço cortado vai dar origem a uma nova esponja. Como mostra a imagem ao lado que foi cortada em vários pedaços uma esponja e se deu origem a várias novas esponjas. O brotamento é um pouco diferente. Uma célula, através da mitose, vai dar origem a um novo broto na parede externa lateral do porífero. E quando esse broto começar a crescer, ele vai se desprender do porífero adulto e vai dar origem a um novo porífero. E por último, a gemulação. A gemulação acontece, por exemplo, quando o rio está secando. O porífero percebe que vai morrer por causa da seca, né? Não vai ter nutrientes na água para retirar, não vai ter água mais. Então, ele solta uma espícula que contém dentro um arqueócito e através dessa espícula solta vai dar origem a um novo broto e assim um novo porífero. E agora nós vamos falar da reprodução sexuada. A reprodução sexuada acontece através de trocas de gametas, ou seja, uma espécie de porífero vai lançar os espermatozoides através do ósculo em outro porífero, que contém o óvulo. Então, esse outro porífero irá fecundar, dando origem a uma larva. Ela vai liberar essa larva vai se fixar no fundo do mar ou de um rio, vai acontecer o assentamento e assim dando origem a uma nova vida, dando origem a um novo porífero. Então esse aí foi o vídeo do trabalho de biologia do professor Fabrício. Espero que todos vocês tenham gostado. Até a próxima.